Pessoal, chegou a hora de entender a plataforma que nós vamos trabalhar, que é a web, né, pessoal? A internet, como todo mundo conhece. E vamos entender nessa aula os conceitos, né, os fundamentos que estão por trás, o que está alicerçando tudo isso daí, né? Como que ela funciona por baixo dos panos. Os conceitos dessa aula são fundamentais para o desenvolvimento web. Claro que você não é obrigado a decorar tudo que eu vou falar aqui, mas seria muito importante que você entendesse todos esses conceitos, tá bom? Se você chegou em algum conceito que você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente. Se não entendeu com a minha explicação, procura outros conteúdos também para você estar entendendo esses conceitos. É importante que você saiba que você não vai entender 100% do que eu vou falar. Por mais que você se esforce nesse momento, não dá para entender totalmente como que funciona. O importante é você pegar aqui os conceitos para você se preparar para a nossa jornada. Então, bora para a aula. Vamos começar com a origem da internet. A internet, pessoal, começou ali no final da década de 60, tá? Com um projeto chamado ARPANET, que é uma sigla para Advanced Research Projects Agency Network, que em português significa Rede da Agência de Pesquisas em Projetos Avançados. Esse mapa que vocês estão vendo é a ARPANET já mais evoluída, tá? Ali no ano de 1982. E isso aí é um mapa dos Estados Unidos, tá? E ele demonstra as conexões, né, que a ARPANET fazia nesse ano, tá bom? De 82. E aí, pessoal, qual que era a finalidade dessa ARPANET? Ela servia para garantir a comunicação em caso de ataques nucleares. Porque o que acontece? Se acontecesse algum ataque nuclear em algum dos pontos, né, dos Estados Unidos, em alguma cidade, aqueles cabos de conexão ou mesmo as antenas, né, de repetidoras de sinal, né, as antenas ali de comunicação iriam cair, né, e então o sinal seria cortado naquele ponto. Já com a internet, como ela é descentralizada, né, ela é de um ponto, ele manda um pacote para todos os outros, essa comunicação não seria interrompida, né? Ela só faria ali um caminho diferente, né? Não faria o caminho da linha reta, ele faria um caminho passando por mais pontos. Como esse projeto começou a dar certo, começou a se expandir, ele chegou a se tornar internacional, né? E aí o pessoal começou a conhecer, né, e usar o termo internet, né? Inter de international, né, internacional, e net de network, de, né, conexão. Então seria ali uma conexão internacional, beleza, pessoal? Se você tinha aí dúvidas do que significa internet, né, é isso, tá? E com essa expansão, nós chegamos ao próximo tópico aqui da aula, que é a origem da web. Professor, mas web e internet são coisas diferentes? São, e eu vou explicar para vocês a diferença delas, tá? Então, a origem da web, como nós conhecemos o www, né? www, pessoal, significa World Wide Web. World é mundo, wide é amplo e web é teia, né? Seria ali a rede, né? A conexão. Então seria uma conexão ampla mundial, tá, pessoal? A tradução aí para esse www. E esse www nada mais é do que uma facilidade para utilizar a internet. E quem criou foi esse cientista britânico que eu estou mostrando na tela, o Tim Berners-Lee. No mundo da programação, ele é muito importante, muito conhecido, né, como criador desse sistema, né, web. E quando ele criou, a intenção era facilitar a comunicação dos cientistas, né, nas universidades. Então, facilitaria ali um cientista mostrar um artigo para um outro cientista e acelerar ali o processo de pesquisa, né? E acabou que fez tanto sucesso, né, gente, que estamos aí hoje com o Facebook, né, e
o Instagram, TikTok e todas essas redes utilizam, né, na web esse sistema criado pelo TIM, tá bom? Professor, mas ainda não entendi. Qual que é a diferença aí da internet e da web? Basicamente, pessoal, a internet é ali aquela rede física, tá bom? É a conexão, né? Aquele cabo que sai do seu computador e vai pro modem, né? Ou o roteador da sua casa. Aquele cabo que passa lá no fio, ou mesmo esses cabos gigantescos que passam no fundo do mar. A internet passa ali no fundo do mar, né? Talvez essa conexão que nós estamos fazendo agora, né? A forma na qual você está assistindo a aula agora esteja sendo transmitida por um desses cabos que você está vendo na tela, tá? E isso é internet. Já o web é um sistema que utiliza a internet para facilitar a nossa comunicação. Então, quando você acessa o YouTube, você está utilizando o sistema da web e aquela informação está trafegando ali nos cabos da internet, certo? E basicamente esses cabos, como estou mostrando na tela, eles ligam o mundo inteiro, pessoal. Então, toda a informação descentralizada que nós temos acesso hoje, ela vem pela internet. E a internet não só é cabo, tá? Como também tem outras formas de transmissão, tá, gente? Por exemplo, a Wi-Fi é uma das formas de transmissão, que não necessariamente é cabeada, certo? Porém, aqueles cabos que vocês viram é o meio mais rápido, né? Eles basicamente conseguem trafegar mais informações de forma mais segura e mais robusta para passar de um continente para o outro. Em resumo, a internet é a infraestrutura global de redes que conecta dispositivos em todo o mundo, enquanto a www, né, web, é um serviço específico na internet que permite o acesso a documentos e recursos interligados por meio de navegadores da web. A www é apenas uma das muitas aplicações disponíveis na internet. Então, pessoal, existem várias outras formas de comunicação dentro da internet que não são através da www, certo? Agora, as páginas que você acessa utilizando o seu navegador, né, o Google Chrome, o Microsoft Edge, o Mozilla Firefox, né, o Opera Browser, qualquer um desses navegadores que você utiliza, você está fazendo uso do serviço da www. E esse tema, pessoal, nos leva ao próximo tópico da aula, que é server-side e client-side. Para começar, nós vamos falar sobre o client-side. Tá? O que é client-side? Para começar, o que significa client-side? Fazendo uma tradução para o português, seria lado do cliente. Tá? Esse client-side também é conhecido como front-end, né? E aqui nós vamos chamar ele apenas de front-end. Fazendo uma tradução para o português do que é front-end, seria lado da frente. Tá? Ou seja, o que é isso então, professor? O que é esse front-end? Então, o front-end ele é a parte do sistema ou da aplicação, né, de software que o usuário interage diretamente. É a interface do usuário, né, a parte visual do site, do aplicativo, mas não se confunda com o design. Tá? O design ele cria os layouts, né? Como por exemplo, ele define ali a cor dos botões, o formato dos ícones, qual que é a cor de fundo. Ele estuda ali para saber como aquelas cores, como o formato daqueles ícones, daqueles formulários vão lidar melhor com o cliente, né? Como que o cliente vai aceitar melhor e entender melhor como que usa aquilo. Né, toda a parte ali estética e visual do site é o designer que cria, tá?
Já o desenvolvedor front-end, ele escreve código, tá, gente? Ele trabalha com código. Ele é quem vai colocar em prática aquilo ali que o designer criou, tá? Em muitas empresas, você tem ali o front-end, né? O desenvolvedor front-end atuando também como designer, mas aí são em casos da empresa não ter ali um designer para aquele projeto, né? Às vezes é um projeto que está bem no início, ainda não foi muito bem definido. Próximo tópico, pessoal, nós vamos falar sobre o server-side, que nós podemos traduzir como lado do servidor, tá? Nós também chamamos de back-end, que pode ser traduzido como lado de trás. E, assim, para nós falarmos do server-side, né, que é o lado do servidor, primeiro vocês têm que entender o conceito de servidor, né? O que é um servidor. E um servidor, ele nada mais é do que um ou vários computadores que ficam situados na empresa, né, ou nas cloud providers. Como vocês estão vendo aí na tela, isso daí é uma cloud provider, né? Então ela tem diversos servidores, tá bom? Eles ficam aí divididos nessas baias, né, que nós chamamos de rack, são essas portas de vidro aí. E aí cada tira dessa na horizontal é um servidor, né? Eles podem estar conectados para a mesma empresa, cada empresa pode estar alugando um desses caras aí. Então, quando você coloca uma foto sua e salva ela lá no Google Drive ou no iCloud, ela será salva em um computador desses, tá bom? Que é um servidor. Agora eu vou fazer uma ilustração para demonstrar de forma mais visual essa diferença do front-end para o back-end e essa comunicação entre os dois. Eu estou representando a parte do front-end com esse computador, esse notebook. Então nós vamos supor que ele tem aqui um navegador aberto. E do lado de cá nós temos, vocês podem ver aqui, né, alguns racks, que seria o data center, certo? Então essa parte da direita é o back-end e a parte da esquerda é o front-end. Como que funciona então? A partir do momento que o usuário vai lá e abre o navegador e coloca o endereço aqui que ele quer acessar, o navegador ele vai fazer uma requisição, né, através da internet para o servidor de back-end. Esse servidor de back-end ele vai lá ele tem um HD, né, ele tem um sistema de armazenamento de informações, né? Ele tem processador, igualzinho o seu computador, igualzinho o seu celular. E ele vai ler ali o código que ele está programado para ler, né? E ele vai responder a esse sistema front-end. Então ele vai mandar uma outra uma resposta para o front-end, tá? Então, basicamente, o front-end, que é a aplicação que o usuário está utilizando, ele faz requisições para o back-end. Tá legal? Claro que isso é uma explicação simples, né, pessoal? Existe muito mais por trás disso. É uma coisa um pouco mais complexa, mas o conceito que você precisa entender é esse. O front-end, ele faz uma requisição. Nossa, eu tô escrevendo lindo aqui, né? Opa! Aqui, ó. Requisição, tá? E o back-end, ele dá uma resposta. Aqui, ó. Resposta, beleza? Então, em inglês seria request e response. Requisição e resposta. É assim que funciona o fluxo de uma aplicação web, tá? Então, aqui, todo esse fluxo, ele segue ali os protocolos da web, né, pessoal? Então, isso aqui é a prática do que a gente viu anteriormente nos outros tópicos, né, de www. E aí essas requisições todas são feitas através ali dos cabos da internet, né, pessoal? Então, é assim que o front-end se comunica com o back-end. Então, basicamente, back-end é tudo aquilo que roda aqui no lado do servidor e front-end é tudo aquilo que roda aqui no
no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, no seu celular. Agora, eu vou exemplificar isso no próprio navegador para vocês verem como que isso funciona ali no código. Se você acessar acadix.com.br, você vai chegar nesse mesmo lugar que eu cheguei, e se você clicar com o botão direito e clicar em inspecionar, o seu navegador vai te mostrar o código-fonte dessa página. Então, tudo isso que você está vendo aqui é código front-end, tá bom? Tudo isso aqui, o meu navegador está interpretando todo esse código front-end e transformando isso no que nós estamos vendo na tela. Esses textos, imagens, botões, as cores, plano de fundo, tudo isso é gerado pelo navegador, né, interpretando esse código. Pode ver que quando eu passo aqui o mouse sobre qualquer trecho do código, o navegador ele até seleciona, né, para mostrar qual código esse trecho está representando, tá bom? Inclusive você pode brincar com esse código aqui, você pode deletar alguma coisa, né, para entender um pouco como ele funciona, tá? Não se preocupe em entender essa sopa de letrinhas aqui, tá bom? Isso aqui pode parecer muito complicado, mas na verdade é extremamente simples, tá? Só assusta um pouco na primeira vez que você vê. Mas para interpretar, né, ali para ilustrar, na verdade, os exemplos, a comunicação entre o front-end e o back-end, você precisa clicar aqui na aba de rede e clicar aqui em tudo. Quando você clicar aqui em tudo, ele vai te mostrar todas as requisições que o seu navegador faz para qualquer lugar, tá bom? Então eu vou clicar aqui em recarregar a página e agora ele vai recarregar, né? Ele vai fazer essa requisição do zero, tá bom? Então a primeira que está listada aqui nessa lista é a requisição que ele faz inicial, né? Para o servidor, né, requisitando o que tem nessa página, tá bom? E quando você clicar aqui em acadix.com.br, né, que foi essa primeira requisição, provavelmente vai abrir aí esse cabeçalhos. Então ele mostra que nesse cabeçalho tem a requisição que foi feita, o método, a resposta, tá bom? E aí você tem algumas opções aqui, tudo depende do navegador, né? Aqui está em visualizar, né? Ele visualiza a página, que ele não conseguiu renderizar, mas aqui tem a resposta. Né? Essa resposta é o que o servidor devolveu em resposta à requisição que o nosso navegador fez, né? Então a requisição que o front-end fez para o back-end devolveu aqui essa resposta, né? Essa resposta é um documento HTML, ela tem também um CSS, né? Que é para estilizar essa página, né? Tem algumas coisas em JavaScript, tem imagens, tá bom? E tudo mais que essa página precisa para funcionar. Então, tudo isso aqui que você está vendo é front-end. Agora, se eu clicar em entrar, ele vai me redirecionar para uma outra página de cadastro, ou então para fazer login. E esta página aqui, vocês conseguem depurar ela aqui, né? Abrindo o console novamente, né? Então vocês conseguem ver todos os elementos na tela, igual na outra tela. Só que quando ele fizer uma requisição para entrar, ele vai fazer uma requisição desse sistema front-end para o sistema que está rodando lá no servidor. O sistema que está rodando no servidor, vocês não têm acesso, né? O cliente não tem acesso, o front-end não tem acesso. O único que tem acesso é o próprio servidor. E aí ele fica ali aberto, né, esperando alguém mandar um oi para ele, que é o que vai acontecer se eu clicar aqui em entrar, né? Se eu preencher o formulário e clicar em entrar. O meu sistema front-end vai mandar uma mensagem lá para o sistema back-end e aí ele vai processar essa informação, tá bom? Ele vai verificar se a senha está certa,
né? Ele vai verificar se existe o e-mail que você preencheu. Você não deve estar entendendo nada agora, né? Mas eu vou tentar ilustrar para ficar um pouco mais fácil de entender isso aqui que eu estou falando. Então, basicamente, são dois computadores se comunicando, né? Você tem aqui o seu computador e o computador, que é o computador do servidor, beleza? São dois computadores. Você tem o seu computador, que roda o front-end, e você tem o computador do servidor, que roda o back-end. E o que acontece? Quando você vai no seu computador e abre o navegador, você digita lá o endereço do site que você quer acessar. O que o seu navegador vai fazer? Ele vai fazer uma requisição para o computador do servidor. O computador do servidor vai ler o código, né, que ele foi programado no back-end e vai te devolver as informações e apenas as informações que te dizem respeito. Então, por exemplo, você pode estar no caixa eletrônico e tentou acessar as informações da sua conta. Você só pode acessar a sua conta. Então, o servidor back-end ele vai identificar quem é você e vai falar, olha, essa aqui é a sua conta, né? Ele não vai te entregar os dados da conta de outra pessoa, né? Senão seria uma quebra de segurança. E por isso é que a gente separa os dois, tá bom? Então, de um lado você tem o sistema que o usuário tem total acesso a ele, né, que roda no computador do usuário, e do outro lado você tem o sistema que roda apenas no servidor, do qual o usuário só consegue se comunicar através de requisições. Você deve estar se perguntando agora, mas professor, como é que esses dois caras se comunicam, né? Como é que o servidor sabe quem que é meu computador, né? E como que ele vai devolver essas informações? Como que ele sabe para qual computador ele devolve essas informações? E esse é o novo tema que nós vamos entrar agora, tá, gente? Que é o TCP/IP. Tá bom? Deixa eu passar o slide. Em português, o TCP ele significa Protocolo de Controle de Transmissão. Transmission Control Protocol. É o protocolo de controle de transmissão. Ele é que gerencia as informações, né, como as informações são mandadas de um dispositivo para outro. E o IP é o Internet Protocol. O IP ele é o protocolo que vai dizer qual é o endereço virtual da sua máquina, qual é o endereço virtual do servidor. Na internet, todos os dispositivos têm um número parecido com esse daí que vocês estão vendo na tela, né? E esse número ele tem que ser único. É como se fosse o seu CPF. A diferença desse número para o seu CPF é que o seu CPF ele não muda. Esses números de IP, a maioria deles muda, tá bom? Então, o seu computador, cada vez que você se conecta na internet, provavelmente ele tem um IP diferente. E a maioria dos servidores, eles têm um IP fixo, tá bom? Então, o back-end, geralmente, ele tem um número desse daí, que não muda muito. Então, meio que o seu navegador sempre sabe como se comunicar com ele. Já o seu computador, ele está sempre trocando o endereço dele, né? Ele está se renovando sempre. E através desses números de endereço, né, desse IP, é que o servidor sabe para quem responder e que o seu navegador sabe para quem perguntar. Professor, então toda a minha comunicação na internet ela se espalha para outras máquinas podem interceptar essa comunicação? Sim, outras máquinas conseguem interceptar essa comunicação. Mas o protocolo TCP/IP, ele também estabelece uma conexão segura entre as suas máquinas. E a partir do momento que ele estabelece essa conexão segura, ele vai passar para um outro meio de comunicação, que é o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol.
E também tem a sua variante, que é o HTTPS, que é o Hypertext Transfer Protocol Seeker. E o que é cada um? Vamos lá, vamos começar pelo HTTP. O HTTP, ele é o protocolo que roda ali dentro do TCP, beleza? Então ele usa o TCP para fazer essa transferência de hipertexto. Essa transferência de hipertexto são aqueles códigos que eu mostrei para vocês no navegador, né, na hora da depuração. E o S de Secure quer dizer que essa comunicação está sendo criptografada. Então, através ali daquele protocolo, né, do TCP, e através aqui do protocolo HTTP, o seu computador, o seu celular, se comunica com o servidor de forma criptografada, ou seja, mesmo que entre a comunicação de vocês dois, uma outra pessoa consiga interceptar aqueles pacotes, ele não vai conseguir ler nada, porque aquela comunicação está criptografada. E as duas únicas pessoas que têm essa chave para descriptografar essa mensagem são o seu navegador e o servidor. Então, assim funciona uma comunicação segura. Quando você entra no site, você observa se lá na barrinha de navegação tem HTTP ou HTTPS. Geralmente, os navegadores colocam um cadeado verdinho, né, para mostrar que o site está com uma comunicação segura. Esse cadeado e o HTTPS significam que a comunicação entre você e o servidor está criptografada. Não quer dizer que não seja um site de um hacker que esteja querendo roubar os seus dados, tá bom? Então, ele não é medida para você saber se um site é seguro ou não. Ele só serve para você saber que ninguém está interceptando e conseguindo ler as informações que vocês dois estão trocando, tá bom? Mas se você se comunicar com um servidor, né, um back-end de um hacker, ele tem todas aquelas informações que você está mandando para ele. Então, esse protocolo ele é criado, né, todos esses protocolos eles são criados para ter a segurança da comunicação. Mas com quem você comunica isso é responsabilidade sua. Então, tome cuidado. Agora que você sabe o que é internet, o que é web, a diferença dos dois, o que é front-end, o que é back-end, como os dois se comunicam, qual protocolo eles utilizam para se comunicar de forma segura, você já está preparado para começar a trabalhar com a web. Aguardo você na próxima aula.